Oi, gente, eu sou a Abelha Artesã, sejam muito bem-vindas no meu canal. E hoje nós vamos aprender a fazer essa bolsa de praia, olha só. Uma bolsa de praia gigante, ela ficou com 40 centímetros por 30, cabe muita coisa. Foi feita na base retangular, a base em fio de malha mesmo, mas você pode fazer a base de crochê ou usar uma base em couro. Eu fiz com fio de malha residual. Por ter feito com fio de malha, ela ficou bem maleável, olha só. Se você preferir, pode fazer ela com fio náutico, que ela vai ficar bem durinha. Espero que vocês gostem desse tutorial e venham fazer essa bolsa comigo. Nós vamos começar fazendo a base da bolsa, que vai ser uma base retangular. Eu tô utilizando um fio de malha residual, porém esse é um fio de malha bem fininho, olha só. Ele tem meio centímetro. Olha, meio centímetro. É referente a um fio de poliéster ou um fio náutico de 5 milímetros. Então, eu indico para vocês que façam essa bolsa num náutico de 5 milímetros. Eu não tinha aqui, então eu procurei uma malha que fosse a espessura parecida, tá? Vai ficar excelente se você usar um náutico de 5 milímetros. Também vai ficar bom se você quiser utilizar uma malha como eu, mas que seja assim, fininha, tá certo? Então, nós vamos começar esta base retangular fazendo 31 correntinhas. Eu vou fazer 31 correntinhas porque, pra mim, pra esse fio e pra essa tensão de ponto que eu tenho, é o suficiente para dar um cordão de aproximadamente 24 centímetros. Então, eu quero que você tenha aí um cordão de correntinhas de aproximadamente 24, 25 centímetros de comprimento. Então, eu falo no comprimento porque dependendo da sua tensão de fio, do fio que você está utilizando, né? Sua tensão de ponto, perdão. Dependendo da sua tensão de ponto, do fio que você está utilizando, você pode fazer mais ou menos correntinhas. Mas faça um número ímpar de correntinhas, porque quando a gente voltar fazendo os pontos baixos, nós vamos ter uma base de números pares para trabalhar, tá certo? Vou fazer aqui as minhas 31 correntinhas. Né? E aí, você faça o seu cordão de correntinhas para dar aproximadamente 24, 25 centímetros. Pronto, fiz o meu cordão de correntinhas. Eu fiz 31 correntinhas, ó, no final deu 24 centímetros. E agora, eu vou virar o meu cordão de correntinhas. E observe que atrás dos fios eu tenho uns gominhos. Olha só. Vou pegar uma agulha menor. Aqui atrás, eu tenho esses gominhos aqui, ó. Na frente, eu tenho as duas laçadinhas, tá vendo? E atrás, eu tenho os gominhos. Todo ponto vai ter esse gominho aqui, ó. Esse nozinho. E a gente vai trabalhar pegando nesse nozinho, tá? Então, eu tô aqui, fiz as minhas correntinhas, eu vou virar de costas, vou pular o meu primeiro gominho, né, que é a minha primeira correntinha, vou no segundo, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Eu vou no próximo, introduzo a agulha no próximo gominho e faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Vai ficando dessa forma. Eu vou fazer durante todo o meu cordão de correntinhas. Se eu fiz 31 correntinhas, eu pulei essa daqui para fazer a primeira, eu vou ter agora 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer os 30 pontos, todos pegando nesses gominhos de trás, tá? Vou fazer, quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, eu fiz aqui, ó, meus 30 pontos baixos, fica dessa forma. E agora, nós vamos fazer carreiras de vai e vem. Eu vou virar o meu trabalho. E eu vou trabalhar pontos baixos centrados, porque o meu fio, como ele é molinho, né, é uma malha, eu quero dar estrutura para essa base, eu quero que ela fique durinha. Então, a forma de dar estrutura é eu trabalhar em ponto baixo centrado. Esse primeiro ponto é mais difícil de enxergar, olha só.
Você vai aqui na lateral, ó. Você coloca a agulha aqui, tá vendo que tem um espacinho aqui? Quando você introduzir a agulha, você olha pra frente, vira pra frente, né? E olha se saiu no meio do ponto, ó. Se saiu, tá certinho. Você vem aqui, puxa e fecha o ponto baixo centrado. Agora, nós vamos pro próximo ponto. E daqui em diante fica mais fácil, porque eu consigo enxergar as duas perninhas aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma perninha aqui, eu vou introduzir no meio dela. Bem aqui. Quando eu introduzir aqui, eu vou simplesmente olhar se saiu certinho, ó, no meio das duas perninhas aqui da frente também. Então, eu puxo meu fio e fecho meu ponto baixo. E eu vou fazer isso até o final. Uma dica interessante pra vocês, né, que tá começando agora, é... Às vezes, como a gente não fez correntinha de subida aqui, pode ficar mais difícil pra você enxergar o primeiro e o último ponto. Então, pegue um marcador e marque o primeiro ponto que você fez, tá? Deixa aqui marcadinho. Pronto. Agora, você pode seguir fazendo seus pontos baixos centrados, sempre no meio do ponto, conferindo se aqui na frente saiu no meio do ponto. Puxa o fio do novelo e fecha. Você vai fazer isso até chegar aqui no final, tá? Cheguei aqui no final, olha só. Se você ficar com dúvida, é só contar, tá? Do primeiro ponto ao último, se deu os 30, né? Agora, o que você vai fazer? Você vai virar e lembrar que esse primeiro ponto fica mais na lateral aqui, ó. Pra gente colocar a agulha e fazer o centrado, ó, bem aqui, tá? Só o primeiro fica assim, porque a gente não tá fazendo correntinha. Então, você vai colocar aqui, olha se tá saindo no meio certinho, saiu, faz o ponto baixo centrado. Aí, agora, você vem com o marcador e marca o ponto. Pronto, agora você tem sempre as duas pontas marcadas aqui e aqui, você não vai mais esquecer de fazer o pontinho nos últimos cantinhos. Observe que meu trabalho tá ficando um pouco torto. Se o seu ficar assim, não se preocupe não, tá? Conforme a gente vai crescendo a nossa base, a gente vai ajeitando ela com a mão e ela vai tomando forma. Agora, você continua fazendo os pontos baixos centrados. A partir dessa carreira, fica muito mais fácil de enxergar as perninhas, ó. Ó, as perninhas bem arrumadinhas aqui, é só colocar aqui no meio do ponto a agulha, ó. Vai sair no meio certinho aqui. E fazer o ponto baixo. Se você, por acaso, ó, vou pegar errado aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu ver, não, peguei certo. Deixa eu pegar errado, pronto. Aqui eu peguei errado, ó. Eu botei no meio do ponto aqui, mas aqui não saiu no meio, tá vendo? Saiu errado. Você tira a agulha e refaz o ponto, ó. No meio, pra sair certinho no meio aqui na frente também. E faz o ponto centrado. Olha como vai ficando. Nesse momento, a minha base tá ficando com 30 centímetros. Vai ser uma bolsa grande de praia. Eu quero crescer até mais ou menos uns 10 centímetros de largura. E a gente vai fazendo, ó, carreiras de vai e vem nessa repetição de ponto centrado, ó. A gente vai chegar com ele até o final, vai fazer o último ponto, vai virar, vai continuar, sempre marcando os primeiros pontos, né, os cantinhos, pra você não esquecer de trabalhar neles. E é uma repetição. Você vai fazer isso, essas carreiras de vai e vem, até chegar os 10 centímetros. Eu vou fazer e volto já com os 10 centímetros prontos pra gente ver quantas carreiras foi que deu, tá? Pronto, gente, eu finalizei aqui. Eu subi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Agora, nós vamos dar a volta, vai fazer a última carreira aqui. Então, minha base vai ficar com 12 carreiras no final. E até agora, ela está com uma largura de 9 centímetros e meio, 10 centímetros, né? 9,5. Quando eu finalizar, vai dar 10, 10,5. E o comprimento, por enquanto, de 32,5. Eu digo por enquanto, porque como a gente vai fazer a volta, eu vou acrescentar uns pontos aqui, vai ficar um pouquinho maior ainda.
tá? Então, olha só, aqui é meu último ponto. Eu vou tirar, fazer um pontinho aqui e colocar novamente esse marcador, só pra gente organizar onde vamos fazer os aumentos, certo? Vou levantar aqui, aumentar um pouquinho essa laçada. E olha só, eu tenho aqui, né, um marcador de uma quina, um marcador da outra quina, e nesse meio aqui eu tenho 28 pontos. Por quê? Eu tô fazendo 30 pontos, né, em cada carreira. Desses 30, um é uma pontinha, né, e outro é essa pontinha. Então, 30 menos esses dois, o que sobra aqui é 28. Do lado de cá, tem que ter exatamente os mesmos 28 pontos livres que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar mais 2 marcadores, olha só, e a gente vai marcar o lado de cá. Onde é que eu vou marcar? O meu primeiro ponto que eu fiz, olha só, esse aqui é meu nozinho inicial, e meu primeiro ponto é esse. E o último ponto, que é esse aqui. Se eu contar daqui pra cá, tirar, né, fora os marcadores, desse ponto até esse, tem que ter 28. Se não tiver, a contagem tá errada, conta de novo aí. Tem que ter 28. Todos os 4 cantos marcadinhos, vamos dar continuidade. Nesse primeiro aqui, ó, que eu marquei, eu já vou tirar esse marcador e vou fazer minha primeira quina. A minha quina é composta por 3 pontos. Então, eu já tenho um aqui. Vou fazer mais um pra ficar aqui no meio. E vou deixar minha base mais pra cima pra fazer o terceiro, que vai ficar em pezinho aqui. Olha só, eu fiz a minha primeira quina. Aqui, nessa lateral, a gente vai introduzir os marcadores entre as carreiras, né? Então, eu tenho esse espaço aqui, que você observa que ele tem um nozinho em cima. Depois, eu tenho entre as carreiras, ó, tem um espacinho aqui. Depois, eu tenho mais um espacinho aqui, que tem outro nozinho, tá vendo? Depois, eu tenho outra aqui. Outro espacinho aqui. Mais um aqui, ó. É sempre um espacinho com nozinho e um espacinho sem nozinho. Um espacinho com nozinho, um espacinho sem nozinho. Nós vamos começar no espacinho aqui, que é com nozinho. Então, vou colocar minha agulha aqui. Eu vou pegar 2 laçadinhas. Vou fazer um ponto baixo. Esse meu primeiro foi com nozinho, né? Então, próximo, olha só, eu não tenho nozinho, ele tá mais baixo. Vou fazer o segundo ponto aqui. Meu terceiro ponto, ele tem nozinho. Ó, coloco minha agulha aqui embaixo do nozinho, olha só. Faço um ponto baixo. Então, eu tô trabalhando nesse ponto, né? O próximo é esse aqui, ele não tem nozinho, ó, bem no meio aqui, ó. Olha só, eu fiz agora 1, 2, 3, 4 pontos. Vamos pro quinto ponto, que tem nozinho, ó. O sexto ponto é esse aqui, não tem nozinho. O sétimo ponto tem nozinho. O oitavo ponto não tem nozinho. E o meu último ponto, que é o nono, tem nozinho. Finalizamos uma lateral. Então, sem contar as quinas, eu tenho 9 pontos. Agora, vamos virar e vamos fazer a segunda quina, que é aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que é o meu primeiro ponto. Esse meu nozinho do laçado inicial, eu já vou deixar aqui por cima, porque eu vou fazendo e arrematando. Então, eu tiro aqui o meu marcador. E aqui, ó, embaixo do ponto, bem no meio dele, a gente tá trabalhando centrado, eu vou continuar. Eu vou fazer um ponto mais virado pra minha direita, um ponto mais inclinadinho e um ponto mais pra cima. São 3 pontos pra formar a minha quina.
quina formada, vamos continuar fazendo 28 pontos. Você vai fazer os pontos baixos, envolvendo já esse fio do início, até chegar aqui na minha outra quina. Vou fazer e já volto. Pronto, fiz meus 28 pontos. E agora eu cheguei na próxima quina, ó, cheguei no marcador. Então, aqui onde tá o meu marcador, eu vou tirar ele. E vou fazer 3 pontos. Tentar pegar o meio do ponto. Então, um ponto mais pra cá. Um ponto mais pro meio. Eu giro aqui a minha base e faço um ponto mais para cima. Pronto. Fiz a minha quina, a minha curva. Agora, nós vamos colocar aqui 9 pontos, exatamente como fizemos na primeira lateral. Você repete igualzinho, fez do outro lado, observando onde tem nozinho, onde não tem. O importante é que dê a mesma quantidade de pontos. Se eu fiz 9 lá na primeira, vou fazer 9 nessa parte aqui também, tá? Tem que ficar bem igualzinho. Prontinho. Fiz 9 pontos. Esse ficou com os pontinhos mais tronchozinhos assim. Não tem problema não, isso é por conta desses espaços que ficam entre as carreiras, que no ponto baixo centrado nem sempre é linear. E nós chegamos aqui no meu próximo marcador, que tá marcando a última quina a ser feita. Ó, nós já fizemos 1, 2, 3, agora é quarta e última quina. E aqui a gente finaliza essa volta da base. Aqui, eu vou tirar o marcador e eu vou colocar... Aqui tem que ter 3 pontos iguais às outras quinas, né? Só que eu já tenho um pontinho que foi do meu início, o primeiro ponto. Então, eu só preciso colocar mais 2 pontos. Eu vou colocar um ponto, assim. Vou colocar mais 2. E o terceiro, a gente vai fazer no fechamento. Observe que esse primeiro que eu tô fazendo aqui, ele tá ficando sobreposto, tá? Ele vai sumir, ó, vou desfazer todos. Ele vai basicamente sumir, né? Como ele tá mais baixinho aqui, eu prefiro sobrepor ele. Se você não quiser sobrepor, você só faz 2 pontinhos e fecha aqui mesmo. Mas eu vou sobrepor. Então, vou fazer um ponto, ó. Observe como ele vai sumir nos meus pontos. Vou fazer o segundo. Ó. Aqui ele já sumiu. O terceiro eu vou fazer usando esse aqui. Então, eu vou dar um espaço aqui no meu fio e vou cortar. Vou tirar todo. Vou pegar uma agulha menorzinha. E eu vou vir nesse primeiro ponto aqui, ó. De trás pra frente. Puxo essa laçadinha. E agora, pegando de baixo pra cima, no meio da laçadinha que a gente terminou de fazer, eu puxo de volta, lá pra trás. E assim, ó, eu fiquei com 3 pontos, 1, 2, 3, sendo 2 pontos feitos normais e o terceiro só a cabecinha que a gente fez nesse fechamento, tá? Aqui atrás, eu vou passar esse fio por alguns pontinhos e vou arrematar. Pronto, base finalizada. Essa base ficou, olha só, finalizou com 35 centímetros de comprimento por uns 10 centímetros e meio de largura. Vai ser uma bolsa que vai ficar bem grandona. Se você quiser ela menor, você vai ter que diminuir. Pronto, já arrematei ali atrás. E olha só o que eu fiz aqui. Peguei alguns marcadores de ponto e eu marquei aquele triozinho que a gente fez em cada quina. Aqui tá fácil de enxergar agora, né, nesse momento. Então, eu marquei só pra gente fazer as contagens. Observe que aqui é onde eu fiz a minha quina, porque eu tô vendo que desse pontinho aqui saiu 1, 2 e 3.
Marquei o primeiro e marquei o terceiro, tá? Do lado de cá, a mesma coisa, eu identifiquei. Nesse ponto aqui, ó, tá saindo 1, 2 e 3, marquei a primeira e a terceira. Aqui, a mesma coisa, desse ponto tá saindo essa e essa. Marquei a primeira e a terceira. E desse ponto, a mesma coisa, ó, tá saindo 1, 2 e 3, marquei a primeira e a terceira. Aqui, eu consigo contar se tá tudo certinho. Então, ó, sem contar os marcadores, aqui até aqui eu tenho 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Vamos pro outro lado. Sem contar os marcadores, eu tenho que ter 9 pontos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. Aqui, também, sem contar os marcadores, eu tenho que ter 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Do lado de cá, também tenho que ter 28, sem contar esse do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Assim, eu tenho certeza que a minha base está certinha, tá? Mesma quantidade de pontos de cada lado, e isso é muito importante. Agora, nós finalizamos a nossa base e vamos subir a parede da nossa bolsa. Então, vou pegar a minha agulha novamente. Como eu fiz um fechamento invisível, eu posso começar de qualquer lugar. Eu vou começar aqui do meio dessa minha lateral, vira a minha base de costas. E eu vou trabalhar pegando o meio do ponto, né? O meio do ponto, que aqui eu pego essa laçadinha. E atrás do ponto, eu tenho essa outra laçadinha aqui, esse gominho. Eu vou pegar as duas alcinhas, para que a minha bolsa fique mais estruturada, né? Isso dá mais firmeza, tá? Então, peguei minha agulha de volta, vou colocar aqui no meio. Eu vou deixar os marcadores aqui, tá? Pra me ajudar, me auxiliar. Eu vou pegar a minha agulha, trazer o fio do novelo aqui pra cima e fechar o ponto baixo. Não faça apertada, faça mais folgadinha, para que essa primeira carreira não fique com uma diferença de ponto muito pequena, né? Ficar muito pequenininho, diferente das demais, e nem que ela emborque, né? Aqui, eu já vou pegar essa minha laçadinha, né? Esse meu fio que sobrou, vou deixar aqui pra eu ir envolvendo e já arrematando junto. Então, eu vou pegar, ó, uma laçadinha, que é a do meio do ponto, o gominho de trás, tá? Deixa essa laçadinha aqui, ó, no meio, puxa o fio do novelo e fecha o ponto baixo. Coloca de novo aqui no meio do ponto, ó, deixa aqui pra frente. Coloca a agulha aqui atrás desse gominho também e fecha o ponto, envolvendo esse fiozinho aqui pra arrematar junto, tá? Então, vai fazendo assim. Quando chegar aqui onde tá o marcador, eu vou tirar esse marcador daqui. Vou fazer o ponto. E vou botar de volta. Aqui o próximo. Vou fazer. Ó, aqui eu já terminei de envolver o meu fiozinho do início, né? Aqui eu tenho mais um ponto marcado, tiro o marcador, faço o ponto aqui, sem esquecer de pegar as duas laçadinhas, sempre pega essa laçadinha de trás, tá? Faz o ponto e devolve o marcador. E continua fazendo esse trabalho, ó. Você vai dar a volta completa assim. Você vai fazendo e vai, ó, ajustando o seu trabalho, tá? Sempre vai ajustando. Então, é só continuar pegando as duas laçadinhas,
Pegando aqui no meio do ponto e a laçadinha de trás. E fazer o ponto baixo. Opa. Até o final, você vai dar toda a volta, fazendo isso ponto sobre ponto. Quando chegar nos marcadores, você faz exatamente o que eu fiz aqui. Tira o marcador, faz o ponto e devolve o marcador. Vou fazer toda a volta até chegar aqui de novo e volto com vocês. Pronto, dei a minha volta inteira, olha só, finalizei aqui. Então, cada pontinho que tava com o marcador, eu devolvi o marcador. E aqui, gente, você vai ajeitando a sua peça. Quanto maior for a sua base, mais ela vai ficar meio entortando assim. Aí você vai ajeitando ela, que conforme você for subindo a bolsa, ela vai ficando certinha. Mas agora, no início, é normal que ela fique mais torta, tá? Mas ajeite, isso não significa que você não tem que ajeitar, não. Você vai moldando com os seus dedos, com a sua mão. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos, certo? Então, vou colocar minha agulha aqui de trás pra frente, o primeiro pontinho. Vou levar essa laçada lá pra trás. Diminuir aqui, tá muito grande. E agora, eu vou fazer um ponto alto fake. Olha só. A minha linha do novelo é essa daqui. Eu vou pegar e vou dar uma laçada nela com a minha agulha. E vou entrar aqui embaixo do fiozinho que eu levei, já com essa laçada aqui, tá? Então, ó, fiquei com 3 laçadas na agulha. A primeira que eu fiz antes de introduzir no ponto, a do ponto e a laçadinha que eu levei lá pra trás. Aqui eu vou puxar o fio do novelo, vou trazer 2 pra cá. Fiquei com 2 laçadinhas na agulha, puxo, tiro uma e faço uma correntinha, ó. Eu fiquei com um pontinho alto assim, ó, mais bonitinho do que se eu tivesse feito um ponto baixo e uma correntinha, tá? Fica mais parecido com ponto alto do que eu subir 2 correntinhas. Bom, aqui eu vou fazer, em cada pontinho de base, um ponto alto, ó. Tá vendo como ele fica mais parecido, ó? Fica quase igual. Você vai fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Tornei chegar aqui no pontinho marcado. Olha só. Eu vou tirar. Vou fazer o ponto. E vou marcar de novo, porque nós ainda vamos usar essas marcações, tá? Então, você vai fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Lembrando de, nas quinas, você remover o marcador, fazer o ponto e devolver o marcador pro ponto, tá? Então, faça até o final. Quando eu chegar aqui, eu volto. Pronto. Dei a volta completa, tá ficando dessa forma. E nós vamos dar mais uma volta, agora com pontos baixos. Vou aumentar a minha laçada. No primeiro ponto aqui, na cabecinha do ponto, vou colocar minha agulha, levar essa laçada lá pra trás. Colocar minha agulha aqui embaixo da laçada que eu fiz. Ajustar. Laçar meu fio e fazer um ponto baixo. E vou seguindo, fazendo pontos baixos por toda a volta, sem esquecer de quando chegar aqui no marcador, eu remover ele e devolver. Ok? Faça isso por toda a volta. Chegando aqui no final, eu volto pra gente fazer, enfim, o nosso ponto rede. Cheguei aqui no final, olha como tá ficando, ó. Uma carreira de pontos baixos, uma carreira de pontos altos e uma carreira de pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos altos, já fazendo o nosso desenho de rede. Só que o nosso desenho de rede, nós vamos fazer apenas neste comprimento. Então, como é que vai funcionar? Eu vou subir aqui a minha laçada. Nós não fizemos essas marcações aqui. Eu vou remover esta e esta.
Ou seja, eu removi as da lateral. A do comprimento, eu permaneço, eu deixo aqui, tá? Então, vira aqui desse lado, a mesma coisa, ó. As das laterais, aqui eu removo. E deixo a que tá mais longe, a do comprimento. Desta forma, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos aqui, sem contar o marcador, e 28 aqui, sem contar o marcador. Contando o marcador, eu tenho 30 aqui, tá? Então, são 13, sem contar o marcador, e 30 contando o marcador, tá? Igualzinho, isso aqui eu tenho 13, aqui eu tenho também, isso aqui eu tenho 30, aqui eu tenho também. Tá ajeitando a sua bolsa, olha só, pra não ir emborcando e tomando o formato dela, tá? Ela vai cada vez mais ficando no seu formato. Eu vou fazer pontos altos até este ponto aqui, tá? Até chegar nesse meu marcador. Nesse aqui eu não faço, tá? Só até nesse aqui. Então, eu vou levantar aqui a minha laçadinha de novo, levar lá pra trás. E vamos começar já com o nosso ponto alto fake. Ajusta aqui, né? Pra não ficar grande. Coloco a linha do novelo envolvendo a minha agulha. E coloco a minha agulha aqui embaixo, na laçadinha que eu criei. Encaixo a laçada que eu levei lá pra trás e fiquei com essas 3 na minha agulha. Laço, tiro 2, fico com 2 laçadas na agulha, laço essas 2 e faço uma correntinha. Pronto, fiz o meu ponto alto fake. Eu vou seguir com o ponto alto até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no marcador, nós vamos fazer a nossa sequência de ponto rede. Então, eu já vou remover este marcador aqui. E como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma sequência de correntinhas, ponto alto, correntinhas, ponto alto. Então, aqui eu faço uma correntinha, pulo este ponto e no próximo faço um ponto alto. Mais uma vez, faço uma correntinha, pulo este ponto e no próximo faço um ponto alto. Vai ficando dessa maneira. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Vou fazer isso até chegar nesse marcador aqui. Olha só, eu fiz aqui tudo, cheguei no marcador, ó. No anterior do marcador, eu fiz um ponto alto. Aí, tem um pontinho aqui, eu faço uma correntinha. E onde tá o meu marcador, vai ser o ponto alto. Remove o marcador e faz o ponto alto. Daqui até chegar aqui no marcador novamente, é ponto alto, sem nenhuma correntinha. Então, eu só vou, a partir daqui, seguir fazendo ponto alto, após ponto alto, até eu chegar lá no marcador. Prontinho, olha só, não pulei nenhum pontinho, fiz ponto alto direto até chegar no marcador, meu marcador tá aqui. E aqui, eu já vou remover esse marcador e fazer uma correntinha, pulo um e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um e faço um ponto alto. Segue nessa sequência até chegar aqui novamente. Prontinho, ó, o marcador tá aqui, só tem um pontinho aqui antes dele. Então, aqui foi meu ponto alto. Esse pontinho aqui vai ser a correntinha.
E agora, no marcador, vai ser ponto alto. E aqui já é a minha lateral, onde eu vou finalizar com pontos altos até chegar aqui, né? Como aqui foi nosso início, eu faço metade no começo e a outra metade eu faço agora no final. Então, completa aqui com pontos altos até chegar no fechamento. Cheguei aqui no fechamento, olha só como vai ficando a nossa bolsa. No comprimento, ela vai ter esse desenho e na lateral, ela vai ficar assim, fechadinha. É claro que se você quiser fazer ela toda nesse ponto aqui, pode fazer, que fica bonita também, tá? Inclusive, eu tenho uma bolsa que é toda nesse ponto. Vou deixar aqui o card pra vocês verem como é que é ela, tá? Nessa carreira, nós vamos fazer pontos baixos, tá? Então, a gente vai laçar nosso fio, levar lá pra trás. Aqui embaixo. E fecha o ponto baixo, tá? Então, a gente vai aqui, olha só. Eu vou fazer o ponto baixo, ele centrado, tá? Então, a gente vai colocar a agulha aqui no meio do ponto alto, nesse meinho aqui, tá vendo que ela faz um Vzinho pequenininho aqui embaixo? Aqui em cima, perdão. É só você colocar a agulha aqui e fazer o ponto baixo centrado, tá? É um ponto que dá mais firmeza na peça. Vai fazendo assim. A gente tá chegando já na lateral aqui, olha só. Na lateral, quando chegar nesse daqui, você vai simplesmente passar a agulha aqui por baixo e fazer um ponto baixo, tá? E aí, segue fazendo nesse ponto alto, centrado. Chegou no buraco, faz normalmente, aqui embaixo. No ponto alto, eu faço no meio do ponto. Nessa parte que tá o buraquinho, eu faço aqui embaixo normal, tá? Vai ficando dessa forma. Você vai seguir fazendo a volta na bolsa todinha dessa forma. Ela vai ficando assim, ó. Onde tiver ponto alto, você vai pegar no meio do ponto. Onde tiver o buraquinho, você vai simplesmente passar a agulha pelo buraquinho e fazer o ponto baixo normal. Vou fazer até chegar aqui e volto já já. Pronto, finalizei. Olha como é que fica, tá vendo? Um conjuntinho aqui aberto com o ponto baixo aqui em cima. Vamos fazer aqui o início dessa nova carreira, que vai ser igual a carreira de baixo, tá? Nós vamos repetir esse padrão, vai ser uma carreira de pontos altos, pulando um ponto, fazendo uma correntinha, pulando um ponto, e uma carreira de pontos baixos. Então, agora, nós fizemos a carreira de pontos baixos, nossa próxima carreira é a de pontos altos. Eu sempre vou começar fazendo o meu ponto alto fake. Ele é mais bonito do que as 3 correntinhas, né? Então, ajeita aqui, ajusta. Como a gente já estava fazendo desde o começo. E agora, segue fazendo ponto alto. Então, eu faço até esse ponto, porque é na direção do ponto alto de baixo, ó. Esse meu último ponto alto tá aqui, depois desse ponto já tem uma correntinha. Então, na mesma direção, eu faço um ponto alto, faço uma correntinha, que vai ser a mesma direção desse daqui, ó. E, no próximo ponto, um ponto alto. Observe que os conjuntinhos vão ficar na mesma direção. Então, aqui já faço uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Consegue enxergar que fica na mesma direção? Então, a gente vai
fazer repetições desses 2 pontos. Vou fazer essa carreira inteira de pontos altos pulando uma correntinha, depois uma carreira inteira de pontos baixos como essa, depois novamente uma carreira desses pontos, outra carreira desses. Vamos repetindo esse bloquinho aqui, ó, até dar o tamanho desejado. Vou fazer e volto já. Fiz mais uma carreira dessa de 2, né, com a carreira de pontos altos e a carreira de baixos. Então, eu tenho aqui já 2 bloquinhos com esse desenho, ó. Agora, eu voltei porque eu vou fazer uma troca de cor e eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, eu terminei aqui, né? Fiz meu último ponto, eu vou cortar o meu fio. Vou puxar todo aqui, vou fazer um fechamento invisível. Então, eu pego a agulha, coloco minha agulha aqui de trás pra frente, como se eu estivesse fazendo o fechamento normal, né? Peguei uma agulha menor pra facilitar. Eu venho no último ponto que eu fiz, de baixo pra cima. Ó, vou pegar esse gominho e o meio do ponto, ó. Vou sair no meio do ponto aqui. E vou levar esse fio lá pra trás. Pronto. Ajusta, deixa do tamanho certinho. E para arrematar com mais facilidade, eu vou colocar esse fio por entre uns pontinhos e vou cortar. Vou pegar a minha agulha e eu vou começar exatamente aqui da onde eu fiz o fechamento, tá? Você vai pegar o fio do novelo, vai colocar na agulha, fazer uma laçadinha assim por fora. E já com essa laçada na agulha, ó, eu tô segurando aqui com o dedo pra não soltar. Eu coloco embaixo do ponto, puxo o fio do novelo, vou ficar com 2 laçadinhas na agulha, laço, fecho e faço mais um ponto. Fiz o meu ponto alto fake. Esse daqui eu deixo dessa forma pra ir arrematando. Então, aqui, nesse espaço, são pontos altos em todos os pontos, até chegar no ponto de fazer a correntinha. Olha só que contraste bonito o cinza e o azul dá, né? Cheguei aqui no último pontinho, né, de ponto alto, e eu vou cortar, já tá arrematado. E agora, eu vou seguir, faço uma correntinha, pulo um ponto, ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. E assim, eu vou seguir até o tamanho da minha bolsa. Eu provavelmente faço mais uns 2 bloquinhos dessa cor e depois eu vou voltar com o cinza. Pra fazer a troca de cor, você faz exatamente como a gente fez isso daqui, tá? Eu vou fazer até o final. Quando eu tiver com minha altura da minha bolsa pronta, eu volto aqui. Voltei aqui, gente, já mudei aqui até o ângulo pra vocês verem como ela tá ficando de frente, porque essa bolsa tá ficando enorme, tô adorando. Ela, até agora, está me dando 26 centímetros de altura. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras desse conjunto de bloquinhos aqui, ó. Que é uma carreira de pontos altos com correntinha e uma carreira de pontos baixos. Repeti esse padrão por 7 vezes. Então, aqui nós temos uma carreira de pontos baixos, uma carreira de pontos altos, uma carreira de pontos baixos e 7 repetições desses bloquinhos aqui. Agora, eu vou repetir esse início da minha peça, que é uma carreira de pontos baixos, uma de ponto alto e uma de pontos baixos. Só que aqui, ó, eu já finalizei com uma carreira de pontos baixos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olha só. No meu fechamento, eu vou fazer agora uma carreira de pontos altos e depois uma carreira de pontos baixos.
Assim que eu fizer essas duas carreiras, eu volto pra gente fazer a alça dessa bolsa. Finalizei aqui, gente, a bolsa tá molenga, porque o meu fio, ele é de malha e ele é bem molinho, então a bolsa ela fica bem maleável. Aqui eu já fiz as carreiras que eu falei que ia fazer, né, uma de ponto alto, uma de ponto baixo, e agora a gente vai fazer as alças. Para as alças, eu vou fazer com esse fio azul. Então, vai ficar, minha bolsa vai ficar nesse degradê de cinza, azul, tá? Aqui, eu já cortei o meu fio de malha, esse fio cinza, porque eu vou fazer a alça com outro fio e não com ele. Se você estiver fazendo a bolsa de com um fio só, uma cor só, não precisa cortar, você só vai continuar. Bom, você vai amassar bem aqui sua bolsa, ó, pra encontrar o meio certinho dela. Esse aqui é o pontinho do meio, eu vou marcar pra não perder ele. Você vai ver que o pontinho do meio vai ficar sozinho aqui, ó, pro canto. E aqui eu já tenho dois pontos se encontrando, ó. E assim ele vai até aqui o final, onde eu vou só fazer esse fechamento logo, pra ficar mais fácil da gente enxergar esse pontinho. Então, eu puxei meu fio inteiro, coloquei lá pra trás. E aqui eu vou ir de baixo pra cima, levar ele pra cá. Depois eu arremato, só pra facilitar aqui, nesse momento que a gente tá marcando o meio. Bom, dobro de novo, deixo bem rentezinho. E esse aqui é o meu fio do meio. Vou marcar ele. Depois que eu encontrei esse meio e marquei aqui, que eu fiz junto com vocês, eu contei, olha só, sem contar o marcador, tá? Eu contei daqui pra cá 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marquei o número 12. Pra trás a mesma coisa, olha só, sem contar esse, que é o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, marquei o 12. Do lado de cá eu fiz a mesma coisa, marquei o 12 e aqui também marquei o 12. Esse meio aqui, ó, eu fiquei com 18 pontos livres aqui. Então, eu tenho do lado de cá, ó, 12 pontos. Do lado de cá, 12, atrás 12, atrás 12 e no meio 18, ok? Isso sem contar este meiozinho aqui, tá? Marcações feitas, agora nós vamos arrematar esse fiozinho daqui do fechamento. Agora, você pode remover esse marcador que indicava o meio do ponto, apenas esse. Esses dois aqui, ó, que separam essa parte do meio da bolsa, você não retira. Eu posso começar de qualquer local, mas eu vou começar da onde eu finalizei. Então, vou começar daqui, vou puxar o meu fio azul e vou fazer pontos baixos. Já tô arrematando o meu fiozinho azul. Vou fazer pontos baixos até chegar no meu marcador. Cheguei aqui no meu marcador, vou remover ele. E esse ponto que tava o marcador, eu faço um ponto baixo. Pronto. Agora, eu vou subir algumas correntinhas pra dar a volta e fechar aqui no outro marcador. Você vai fazendo e vai, ó, esticando, porque é um fio de malha, pra ver se já tá dando lá, ó. Ó, se eu colocar aqui e esticar, ainda tá pequena. Vamos fazer mais. Aqui eu fiz 20, ainda não deu pra mim. Fiz mais 10, agora eu tô com 30. Vou colocar aqui e vou, ó, esticar. Pra mim tá bom aqui, ó. Então, 30 correntinhas pra mim foi o suficiente. Aqui eu vou
onde está o meu marcador, removo ele e faço um ponto baixo. E faço pontos baixos, olha só. Por aqui tudo, até chegar neste marcador aqui, que é onde eu vou fazer novamente 30 correntinhas. Fecho aqui e finalizo nessa parte. E ainda tem mais uma carreira, tá? Olha só, gente, eu dei a volta aqui, ó. Tá vendo? Eu tava nessa parte da alça, fiz pontos baixos aqui nessa lateral e eu cheguei no meu marcador. Eu vou remover ele. Esse ponto eu faço um ponto baixo e aqui eu vou subir 30 correntinhas, porque foi a quantidade que eu subi aqui nessa primeira, tá? Fiz as 30 correntinhas, agora eu vou neste marcador aqui, ó, e faço o ponto baixo onde tava esse marcador. Pronto, prendi as minhas correntinhas. E agora, é só eu seguir com ponto baixo até aqui, o final da minha carreira. Cheguei aqui no final, eu vou fazer o fechamento e vou fazer mais uma carreira, tá? E essa carreira que eu vou fazer, ela é, sim, de pontos baixos também. Aqui é o fechamento normal e você vai fazendo pontos baixos até chegar lá no início da nossa alça. Pronto! Fiz aqui os pontos até chegar aqui na parte da minha alça. E aqui, na minha alça inteira, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Você vai virar assim a alça pra você e você vai enxergar que tem uns gominhos aqui atrás da correntinha, tá vendo? Eu vou colocar a minha agulha aqui nesses gominhos. Nesse primeiro, ó, não tem. Eu vou fazer a partir desse daqui, ó. É esse gominho aqui, ó. Coloca a agulha aqui e faz um ponto baixíssimo, ó. No próximo gominho, a mesma coisa. Coloca a agulha no gominho e faz um ponto baixíssimo. Vai ficando desta forma. Vá fazendo isso durante o percurso inteiro da alça até chegar aqui. Pronto, ó, fiz todinha minha alça. Olha como é que ela fica. Olha que interessante, tá vendo? Ela fica dessa forma, ó. É como se fosse uma alça dupla, né? Uma correntinha dupla. Bom, fiz aqui meu último ponto da correntinha. Eu vou partir aqui pro primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo mesmo. E agora é só seguir, olha só. Você vai seguir de pontos baixos durante todos esses pontos aqui. Quando chegar nessa alça do outro lado, você vai fazer exatamente igual a gente fez do lado de cá. Até chegar novamente aqui no nosso fechamento. Então, ao chegar aqui na alça, você vai trabalhar nos gominhos de trás. Quando finalizar, você vai pegar de ponto baixo daqui até finalizar a bolsa. Vou fazer e já volto com ela pronta. Pronto, cheguei aqui no final, olha só, eu já cortei o meu fio, que a gente já vai finalizar. Aqui é só você puxar o fio que a gente cortou, né? Você vai colocar lá pra trás, na primeira cabecinha do primeiro ponto. Ajusta pra ficar do tamanho, o mesmo tamanho de laçada. E na cabecinha do último ponto, aqui por trás, peguei uma agulha menor pra fazer isso, porque facilita. Aqui por trás eu vou introduzir a minha agulha até sair no meio do ponto. E vou puxar. E assim eu finalizei a minha bolsa. Aqui atrás é só passar isso aqui por uns pontinhos. Eu vou já ajeitar ela, porque ela ficou gigantesca, e já mostro pra vocês como ela ficou. E assim ficou a nossa bolsa. Ela ficou enorme, 40 centímetros por 30, com esse ponto rede lindíssimo, só na frente, atrás toda fechadinha. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse tutorial. Eu amei fazer essa bolsa e ensinar pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.